Ok, uma boa noite para todos os nossos seguidores, nossos apoiadores do Projeto Musicarte. A gente está aqui depois de umas pequenas férias, né, que a gente tirou, foram acho que 3 ou 4 semanas. Então a gente está aqui de volta com mais um evento da série Diálogos. E hoje recebendo César Blanco, advogado e mediador, para a nossa conversa sobre mediação de conflitos no ambiente escolar. Uma boa noite para você, César. Boa noite, é um prazer estar aqui, Rony. Boa noite, Cláudia, e todos que estão nos ouvindo hoje. Muito bem. A Cláudia, educadora lá do Projeto Musicarte, que nos acompanha nas nossas entrevistas. Como vai, Cláudia? Boa noite, Rony. Boa noite, César. É um prazer estar de volta depois de uma férias merecida. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso diálogo. É isso aí. Todos merecemos, né? Um pouquinho de férias. E todos merecemos bons diálogos, boas conversas para poder nos orientar, nos restabelecer. Através do diálogo a gente consegue muita coisa, por isso o nome desse nosso evento que iniciamos esse ano, sempre de maneira, né, virtual, e que havia sido planejado para acontecer presencialmente. Vamos ver como é que a gente vai conseguir se virar com o novo normal, né? Então, em breve, a gente volta com outras notícias sobre essa nossa atividade. Bom, para iniciar, então, a gente está falando de mediação de conflitos e necessário que a gente consiga entender, classificar, né, conceituar o que é um conflito. Então, iniciando com você, César, o que é um conflito? E ele tem que ser sempre tão negativo que a gente deva fugir dele? Bom, olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós aprendemos que o conflito é negativo, que para a gente estar em paz, para que a gente esteja com uma vida boa, nós temos que evitar os conflitos. Mas na verdade não é isso. Quando nós falamos em conflito, entendemos que eles fazem parte das relações sociais. Então, o conflito ele pode ser gerado a partir de uma discordância, de um outro ponto de vista, de um tipo de interação que não é dialógica. E daí a gente fala da questão do diálogo. Mas é o conflito que faz com que haja inovação, criatividade e outros meios. Então, em primeiro lugar, a teoria do conflito fala que o conflito não é negativo e que nós sempre teremos conflitos. Portanto, temos que aprender a conviver com eles e, mais do que isso, fazer com que os conflitos sejam uma ponte para a nossa evolução. Certo. Então, o conflito ele não necessariamente é algo negativo, mas a gente tem se perdido, falando como sociedade, a gente se perde um pouco em conflitos que podem se iniciar como pequenas bobagens e que crescem para um desfecho assim, absurdamente trágico. Então, como é que a gente chegou nisso, né? De tentar resolver tudo da pior forma possível, né? Algo que poderia ser resolvido uma conversa, de repente um café, talvez, né? Não, água com açúcar, e a gente deixar as coisas chegarem nesse ponto. Onde é que a gente está se equivocando? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque se o conflito é positivo, por que a gente vê situações que ficam insustentáveis? A grande questão nesse sentido é o que a gente chama de escalada do conflito. Para ser bem claro e para ficar bem didático, né? Violência não é conflito. Quando chega no ponto de vista da violência, o conflito já se banalizou, já se polarizou. Então, existe o que a gente chama dessa escalada do conflito, alguns vão falar da espiral do conflito, que ele vai cada vez mais desqualificando o outro. Então, quando o conflito ele tem
como reações desqualificar o outro e cada vez mais não ouvir o outro, não validar o outro, querer impor o seu ponto de vista, aí você começa a entrar numa relação em que você perde a humanidade. E aí nós entramos na deumanização, quando eu começo a olhar o outro não como alguém que está próximo a mim, alguém que pode ser considerado um cidadão ou um igual. Eu começo a olhar o outro como não sendo humano. E é o que acontece nas guerras, por exemplo. Você elimina o inimigo porque o inimigo não tem humanidade, né? Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem filhos, ele não tem sonhos. Então, quanto mais você tira a humanidade do outro, é mais fácil praticar a violência. E quando você faz o oposto, e é isso que a mediação de conflitos vai fazer, ela vai fazer que essa espiral do conflito ela se reverta, você consegue restaurar o canal de comunicação. Tem um grande filósofo que é o filósofo francês, o Jean-Marie Muller, que ele fala que a mediação ela visa transformar o monólogo num diálogo, porque as partes elas estão numa relação às vezes muito desgastada e ninguém ouve o outro. Só um fala e o outro depois fala. Não existe uma relação. Então a mediação ela vai tentar transformar isso num diálogo para então fazer que esse outro esteja numa conexão, numa transformação do conflito. Então, respondendo a sua pergunta em linhas gerais, enquanto nós estivermos dehumanizando o outro, o conflito vai cada vez mais se polarizar. Mas o contrário também é verdadeiro. Por isso, a importância de vivermos em sociedade e reconhecermos a humanidade como um todo. Certo, muito interessante. Agora, a gente comentou bastante sobre o ambiente escolar, né? E a gente imagina que alguns tipos de conflito, seja ele, né, nível zero, da agressão verbal, da discordância, por exemplo, dos olhares, até a violência explícita, em alguns lugares a gente entende que as pessoas já chegam para isso, né? Por exemplo, numa guerra. Ou então, né, infelizmente, uma coisa que não faz muito sentido, parece não fazer, né? Mas, sei lá, torcida de futebol, né? Não entendo isso. Acho que a disputa devia ser lá dentro do campo, né? E não fora. E outros tipos de disputas que são declaradas, né? Agora, no ambiente escolar, a gente esperaria que não tivesse tanta declaração assim, né? Às tribos, a tribo de um lado, de outro, aos conflitos, existem os conflitos, isso é natural. Mas por que é que especificamente hoje a gente tem tanta agressividade aflorando dentro do ambiente escolar, sendo que, em teoria, todos estariam ali com um objetivo comum? Pois é, a questão de escola, em primeiro lugar, o próprio Muller também fala sobre isso, ela é considerada um laboratório de conflitos, onde você tem pessoas de diferentes credos, diferentes famílias, religiões e questões do gênero, em que elas estão convivendo juntas. Mas a escola, ela não é um local separado. Ela está envolvida pela comunidade, ela está envolvida pela política, ela está envolvida pela família. Então, ela é uma intersecção de vários outros espaços. Isso é uma receita certeira para conflitos. Mas isso não é negativo, porque se a gente aprende a olhar os conflitos de uma maneira positiva, a gente entende que podemos transformar isso e que essa diversidade, ela faz com que haja a criatividade e outras facetas. Tem um pesquisador espanhol, o Jesus Jares, que ele faz uma pesquisa, né, sobre cultura de paz nas escolas e, segundo ele, ainda é muito escasso, de acordo com os informes internacionais, os valores e conteúdos de uma cultura de paz nos currículos escolares. Então, é algo que tem que partir desde o início em relação à parte de educação. Então, quando a gente fala sobre esse ponto de violência, as questões que acontecem,
elas não acontecem só por acaso. Você tem diversas justificativas. Por exemplo, o individualismo exagerado, o modo pelo qual a nossa cultura social tem exagerado sobre a competitividade. E isso vai fazer o quê? Você tem sequelas, você tem consequências. As relações, problemas familiares, a pouca convivência que os jovens têm com as suas famílias, que passam a maior parte do tempo trabalhando fora. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a violência tem rosto, que não é uma coisa apartada da gente. A violência é fruto de um encadeamento de questões. E por isso que a mediação de conflitos, ela visa buscar entender o que está além da superfície. O episódio mostra ali uma criança que pode ser mais violenta, que pode ser mais rebelde, como a gente costuma falar, mas o que está por detrás disso? Aí você vai para o epicentro. Então, quando a gente começa a ter essa visão e colocar nos currículos escolares a importância dessa cultura de paz, dessas ferramentas de transformação de conflitos, mediação, justiça restaurativa, círculo de paz, comunicação não violenta e tantas outras, você cria um hábito e uma visão diferente que esses alunos vão ter quando tiverem algum tipo de conflito, algum tipo de problema a ser solucionado. Então é um processo vagaroso que cada vez mais a gente está aprendendo enquanto sociedade. César, vou pegar o gancho no que você está falando de que essa cultura de paz deve estar desde o início. Quando você diz no início, você se refere ao planejamento escolar? Só a família, os dois? Porque é muito difícil, né? Eu acredito que, como nós não temos essa cultura da paz, é muito mais fácil você resolver, tende a ser a favor de um ou de outro, né? De um dos lados e resolve o conflito. Mas isso resolve o problema? Como que a gente faz? Claro que a gente fala, e não há dúvida, né, que a escola ela é um dos locais onde a gente vai poder desenvolver a cidadania, onde a gente vai poder desenvolver os nossos valores e nossas virtudes. Mas, sem dúvida alguma, os lares são a célula-mãe da sociedade, né? Onde, de fato, isso vai ser trabalhado e cultivado. Mas a escola também é um braço disso. Agora, quando eu me refiro desde o início, eu me refiro ao próprio conteúdo escolar, né? A gente tem, por exemplo, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que recentemente ela coloca agora a importância de falar sobre empatia, por exemplo. Então, agora, a questão socioemocional, as competências socioemocionais, que antes não eram tidas como tão importantes, são obrigatórias nos currículos escolares. Então, finalmente, nós estamos olhando o indivíduo, o ser humano, não só do aspecto cognitivo, nós estamos olhando também para os seus sentimentos, que é um ser humano que sente, e que às vezes, muito dos conflitos acontecem quando a pessoa não entende os seus sentimentos. Ela não entende o que está acontecendo com ela. E quando ela começa a ter essa habilidade, esse know-how de entender que os sentimentos são importantes, eles fazem parte da vida, fazem parte da educação, você começa a criar um outro tipo de cultura, né? Então, por exemplo, a mediação de conflitos, ela também se tornou uma ferramenta obrigatória no ensino médio. E isso a gente está falando em muitas vantagens. A gente está falando desde você fortalecer o sentimento de cooperação, solidariedade na escola, até a questão desse autoconhecimento que o aluno que passa pela mediação, que tem acesso a essas ferramentas, ele jamais será o mesmo, né? São questões que ele aprende do presente para o futuro. Mas aproveitando que a gente está falando bastante sobre mediação de conflitos, e a gente conceituou conflitos, acho importante falar o que é mediação, né? Quem está ouvindo fala, mas ele falou tanto de mediação, mas o que é mediação? Eu acho que para isso ficar mais simples,
um exemplo se faz necessário, né? Então imagine vocês têm um filho e tem outros filhos. Então tem 2 filhos que estão brigando por causa de uma laranja, tá? Isso está no livro do William Ury, Como Chegar ao Sim. 2 filhos que estão brigando por causa da mesma laranja. Você é o pai, ou você é a mãe. O que você faz? Bem, a lógica diz, vamos dividir, certo? Então eu vou dividir a laranja, fica um para uma criança e a outra para outra. Todo mundo sai satisfeito. Só que isso, se você fosse um mediador, você iria tentar entender por que eles estavam brigando por causa da laranja. Qual que era o verdadeiro interesse deles? E aí você ia perguntar para um que ia te falar, olha, eu quero essa laranja porque eu quero muito fazer um suco de laranja. Muito bem. E o outro vai dizer, eu quero essa laranja porque eu quero muito fazer um doce da laranja e preciso da casca. Ou seja, a mediação de conflitos, ela visa ser um processo de ganha-ganha. O mediador, ele faz essa mediação, ele se coloca no meio das partes como intermediário, imparcial, ou seja, ele não toma partido em nenhuma das partes, ele vai ouvi-los, ele não vai dar sugestão, ele não vai falar o que ele acha que deve ser feito, mas ele tem todas as ferramentas para restaurar o canal de comunicação. O acordo na mediação de conflitos, ele é uma consequência. Mais importante disso é restaurar o canal de comunicação e, portanto, restaurar o senso de humanidade. Então, imagina se você tem essa possibilidade com crianças desde pequenas tendo acesso a isso e trabalhando essas ferramentas dentro delas. Validar o outro, escutativa, saber ouvir, ter uma visão imparcial, refrasear. Tudo isso a gente está falando, são várias as ferramentas, que aí não vai dar tempo de falar sobre isso, é um futuro de muita transformação. César, essa sua fala nos traz assim, muitas reflexões, porque nessa sua fala você falou sobre a obrigação hoje, né, da mediação do conflito para o ensino médio. Você traz um exemplo que ela não encontra a solução que beneficia as duas partes, né? E você traz a questão de um sentimento e de uma formação pessoal de uma criança desde pequena. Então eu vou te trazer talvez 2 perguntas de uma vez. Primeiro, na escola, quando a gente fala nessa mediação, nessa obrigação do ensino médio, quem faz essa mediação? O professor ou o aluno? E existe uma capacitação, um treinamento, não sei, alguma coisa que possa despertar nas pessoas, na criança, esse olhar para que ele seja um mediador? Na escola, quando a gente fala quem faz a mediação, pode ser tanto o professor, como pode ser criança, como também pode ser um terceiro. O que acontece? Quando a gente fala de mediação de conflitos, não está intrínseca a questão de autoridade. Um professor, ele exerce um certo papel de autoridade. E isso pode ser prejudicial quando se trata de alguém se abrir, quando se trata de você restaurar um canal de comunicação. Não significa que o professor não possa usar as ferramentas de mediação para conseguir transformar conflitos. Isso é uma outra coisa. Ele sempre vai poder, e as ferramentas de mediação você usa para tudo na sua vida, para um relacionamento, para uma questão profissional, consigo mesmo, né? Porque assim como a gente tem os conflitos interpessoais, que sou eu com os outros, eu também tenho os conflitos intrapessoais, que sou eu comigo mesmo. A questão do professor é esse ponto de autoridade. O que se tem, por exemplo, em São Paulo, se criou essa figura, é o PMEC, que é chamado também professor mediador escolar e comunitário. No entanto, esses tipos de políticas públicas, eles têm que vir também com uma consciência da escola como um todo,
para conscientizar todo o seu corpo diretivo, seu corpo de professores e alunos, da importância desse profissional. Tem muitos profissionais de mediação, como esse do PMEC, que relatam que a maneira que eles são olhados são como pessoas, muitas vezes não bem-vindas, que ficam lá ociosos e que não estão trazendo grandes transformações. Mas é um processo vagaroso. Agora, o grande ponto de transformação, sem dúvidas, é o papel de autonomia que a mediação de conflitos traz. E daí vem a figura do aluno mediador. Porque imagine você tem um caso de bullying, você está numa sexta, quinta série, que seja, um caso de bullying, a classe já sabe que existem alguns alunos que são considerados mediadores da turma. Ao invés de procurar o professor, de procurar o diretor, o que é que seja, e manter esse vínculo de autoridade que o brasileiro tem muito, você começa a dissolver isso, começa a ter mais autonomia, e esse aluno mediador vai colocar aquele que cometeu o bullying de um lado e aquele que sofreu bullying de outro. Ambos vão falar, ambos vão se ouvir. Aquele que fez essa questão do bullying vai ver o quanto que o ato dele despertou uma tristeza, uma depreciação, um sentimento muito negativo no outro, que talvez ele nem imaginava, porque um dos grandes motivos do bullying e da violência é o silêncio. Quanto mais nós nos silenciarmos, mais isso vai se propagar cada vez mais. Se a sala inteira elege aquele que faz o bullying como mais forte e todos têm medo, isso só vai fortalecer. Quando o contrário, se for ignorado, se for colocado numa situação em que ele deve buscar uma harmonia, isso se altera. Então, quando você tem a figura do aluno mediador, aí você está coroando a cultura de paz e mediação de conflitos. Porque esse aluno mediador vai ser um profissional de empresa, vai ser um pai de família, que vai trazer isso de toda a sua vida. Então, nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, na Argentina é muito comum, em Portugal é muito comum. Só que ainda tem muito que ser feito. Se nós tivermos cada vez mais alunos mediadores, sem dúvidas, a violência vai cair drasticamente, os casos, diversos índices vão ser alterados. Porque a mediação, de novo, ela visa fazer com que haja uma reestruturação no canal de comunicação. Em outras palavras, que o conflito não vire violência. Então, é um processo que a gente tem que passar. Excelente. Comentei na prévia que a gente fez que os assuntos iam puxando, iam deixando uns fios assim para fazer crescer a conversa, né, de um jeito assim que a gente fica até com a cabeça fervilhando, porque puxa muitos assuntos, né? Então vamos tentar nos organizar aqui. Eu queria comentar sobre a mediação e a cultura de paz, depois queria voltar na questão da autoridade do professor. Então, primeiro, a mediação, ela atua quando já existe um conflito estabelecido, né? Quer dizer, o mediador não entraria para resolver um problema se ele não existisse ainda em teoria, né? Não sei se na prática é diferente. Mas eu imagino que, e aí, nos seus estudos também de cultura de paz, também queria que você comentasse sobre isso, porque pode ser que uma hora os conflitos, vamos ver se é uma visão romântica ou não, eles desapareçam. É possível isso? E a cultura de paz faz com que todo mundo se entenda o tempo inteiro? Ou não? Bom, vamos por partes, então, né? Em primeiro lugar, o mediador, ele pode, quando ele faz uma mediação, ele pode também fazê-la como algo preventivo. Então, numa situação que pode gerar algum tipo de escalonada, logo no início, ele já pode ser ter aquela questão preventiva. O grande objetivo do diálogo é justamente para que haja harmonia, porque diálogo vem de algo dialógico, né? Você ter toda essa inter-relação e aquilo ser de fato algo cíclico, que é o ponto principal da mediação. Quando a gente fala em cultura de paz, são várias as questões que a gente pode falar a partir disso. Primeiro que esse ano nosso, de 2000,
ele foi considerado pela ONU o milênio da paz. O que é, então, esse milênio da paz e quais são as prerrogativas que várias pessoas se comprometeram a seguir? Então, a gente fala, em primeiro lugar, é a superação da violência. Em linhas gerais, a gente pode colocar dessa forma: superação da violência. Rejeitar a violência, redescobrir a solidariedade. E a Unesco, ela vai falar sobre essa cultura de paz como respeito à vida, né? Com práticas de não violência. Então, não basta só suprimir a violência, nós temos que buscar no nosso dia a dia o que é a não violência. E aí a gente volta para o nosso Gandhi, que falava do ahimsa, de não ferir o outro e tudo mais. Isso principalmente na questão de comunicação. Nós estamos numa era do diálogo, onde somente através do diálogo que poderemos construir. O contrário é um abismo cada vez mais destruir. A questão da cooperação, da educação voltada à violência, entendermos que nós estamos proliferando a violência quando falamos tanto nela. Jean-Marie Muller fala sobre isso. Basta de falar sobre violência, todo mundo já sabe sobre isso, né? Nós temos que dar um passo a mais e entender que ninguém é violento por natureza. Quem diz isso é uma grande mentira. O homem, o ser humano, a mulher, eles são, por natureza, agressivos. A agressividade, que pode ser deturpada e virar violência, mas não é a naturalidade. Agressividade não é algo negativo. É um fogo que você tem o ímpeto de construir, que você tem o ímpeto de fazer diversas questões. Mas a destruição, você está indo contra essa ordem natural, né? Quando a gente pega, por exemplo, Thomas Hobbes, que fala que o homem é o lobo do próprio homem, o Muller vai falar: o homem só é lobo do próprio homem se ele viver como lobo, não como homem, né? Então, tudo isso a gente pode colocar nesse contexto de cultura de paz. Então, todas essas questões, a gente fala bastante sobre justiça restaurativa, de círculos de paz, tudo isso a gente coloca como cultura de paz. É uma lente que busca restaurar as relações, trazer uma conexão e uma cura. E a mediação de conflitos está dentro desse guarda-chuva de uma cultura de paz. E que, como cultura, somente vai ser possível através da ação, ou seja, é um hábito. A não violência é um hábito, o diálogo é um hábito, a paciência é um hábito, a tolerância é um hábito. E, portanto, são virtudes. São desenvolvimento de virtudes para esse nosso novo milênio. Ok. Compreendido aqui. Um longo processo, talvez, né? E antes de falar na autoridade, como eu comentei, né? Cada assunto puxa outros, né? A gente vai voltar na autoridade ali daqui a pouquinho. A gente vai encontrar pessoas que gostam da violência, né? E pode ser uma coisa um pouco incompreensível, porque ela é incômoda, né? Em qualquer nível, em qualquer sentido, mas principalmente aquele que promove, né? Que é o agente da violência, e muitas vezes de forma gratuita ele sente algum prazer, né? Que pode, enfim, pode estar relacionado. Não sei se estamos fugindo também da alçada da mediação, porque é algo, não sei, psicológico, do desenvolvimento pessoal. Mas quando a gente está, na sua experiência, né, de mediação, todos se convencem de que entrar num acordo é melhor, ou a gente vai encontrar pessoas que vão preferir uma disputa sempre em espiral? Aí a gente entra numa questão também de cultura. Notadamente, na América Latina, os brasileiros, de um modo geral, eles têm uma cultura mais bélica, né? Que é aquela cultura de guerra. Isso se vê, por exemplo, no judiciário, né? O judiciário, a quantidade de processos é tão elevada que é um processo a cada 2 habitantes por volta.
E tudo isso mostra que as pessoas continuam com essa estrutura de um terceiro ter que resolver meus problemas e não conseguirem desenvolver por si só. E aí a gente entra na questão do empoderamento. A mediação de conflitos, de novo, ela visa empoderar. Dizem que, eu sou suspeito para falar, mas quem passou pelo processo de mediação de conflitos jamais será o mesmo. Porque, de fato, é algo que você consegue atingir a humanidade do outro e ela evita completamente essa questão da guerra. Ela busca o consenso. A gente fala que é um meio consensual. Só que tem pessoas que elas não querem entrar numa relação de ganha-ganha. Elas querem que o outro perca e perca o máximo possível. Ainda que isso signifique ela ser atingida. Tem até uma história que é interessante sobre um homem que achou uma lâmpada mágica no quintal dele, mas ele tinha um ódio gigantesco do vizinho, né? Que o vizinho era mais bem apessoado, que ele tinha mais posses, que ele era, né, tinha todas aquelas questões que ele não tinha. E quando ele vai esfregar aquela lâmpada mágica, sai um gênio que diz a ele: olha, você pode pedir qualquer coisa, mas tudo que você pedir, o seu vizinho vai ter em dobro. Aí ele fica daquele jeito, né? Poxa, mas agora que eu ia mostrar para ele que eu tenho mais, que eu sou mais isso, etc. E ele começa a pensar, poxa, eu vou pedir para ser milionário. Ah, mas aí ele vai ser muito mais, então não vou pedir isso. Ah, eu vou pedir para ter isso. Ah, mas ele vai ter muito mais. E no final, ele chega pro gênio e fala: então, me arranca um olho. Quer dizer, isso parece uma história que seja simples, mas não é verdade. Você vê casos, por exemplo, de família, pais prejudicando os seus filhos para atingir a ex-mulher ou ex-marido, os próprios filhos. Isso eu vi muito no Fórum Judicial de Santana. Os filhos como moeda de troca, aquelas pessoas que nós deveríamos mais amar e proteger, que necessitam desse acolhimento. E aí você entra nessa cultura de eu tenho que ganhar, e para eu ganhar o máximo, o outro tem que perder o máximo. E não se entende que, na verdade, para você ganhar o máximo, o outro também tem que ganhar. E quanto mais os dois ganham, mais esse valor vai ser acrescido. Então, é uma cultura bélica, é algo que está aos poucos sendo alterado. Vamos lembrar que a lei de mediação brasileira é de 2015, então só agora, em pouquíssimo tempo, a gente começou a falar de mediação de conflitos com mais detalhe. Existia projeto de lei desde 1998, mas é há pouquíssimo tempo, sendo que nos Estados Unidos, em 1960, na década de 60, já se estudava cientificamente a mediação, já se aplicava a mediação, e hoje eles são muito evoluídos. Então, o que a gente está querendo dizer é a harmonia das relações. O judiciário é importante, claro. No entanto, tem causas e causas. Tem causas que só a espada da justiça consegue resolver. Mas tem milhões de causas que poderiam ser resolvidas se as partes, ao menos, estivessem abertas ao diálogo. E é aí que é a questão. Tem a questão ainda do Rony referente à Ah, é autoridade da verdade. pessoa, mas, como ele disse, um assunto puxa A o gente outro. chega lá. Mas Por isso. vou voltar agora para a escola, porque quando você fala que o judiciário é importante, é porque o Rony até chegou a comentar isso, o conflito já chegou num patamar que, ó, não dá para resolver aqui, nós vamos ter que ir para as esferas superiores. Pela sua fala, assim, hoje o mediador existe no judiciário, para que as coisas não tomem uma proporção maior, mas com a cultura de paz e com essa cultura sendo colocada, inserida, né, nas crianças, elas aprendendo essa mediação, nós podemos sonhar com um futuro que os conflitos sejam amenizados sem que cheguemos nos pontos mais absurdos.
é possível. Eu acredito. Bom, primeiro eu vou ter que me desculpar que eu não falei da questão da autoridade do professor. Eu vou falar um pouco da autoridade do professor e aí eu respondo essa questão da Cláudia. E se eu esquecer de novo alguma coisa, vocês me falam, porque é tanta coisa a ser falada que às vezes eu me perco. Não se preocupa, a gente retoma. Vamos lá, sobre a questão da autoridade do professor. Tem uma frase, essa frase são de estudiosos da justiça restaurativa, que ela diz o seguinte: quando as flores não desabrocham no canteiro do jardim, nossa reação imediata não é culpar a flor. Vou repetir. Quando as flores não desabrocham no canteiro do jardim, nossa reação imediata não é culpar a flor. O que queremos dizer é o seguinte: quando a gente vê um jovem que apresenta um comportamento violento, que desafia a autoridade do professor, nós temos que olhar que existe um ecossistema, diversas questões que podem ser responsáveis por isso. Assim como a flor pode ter desabrochado porque deixaram de colocar água, porque o sol estava muito intenso, porque deixaram de adubar como deveria, diversos fatores que não só a flor. Então, nesse sentido, é importante olhar de um modo holístico, de um modo amplo. A violência, quando agimos com violência, aí nós temos o Marshall Rosenberg, que vai falar sobre a comunicação não violenta. Ele diz que quando alguém age com violência, é como se aquela pessoa estivesse sofrendo tanto que ela grita. Em verdade, não é que ela quer agir com violência, mas ela está com necessidades básicas que não estão sendo atendidas. Então, quando você consegue compreender isso e fazer com que aquilo seja transformado, você tem uma visão diferente. Porque falar para o aluno obedecer aquilo e ponto porque eu mandei, é um ato também de violência quando o aluno não entende, não tem consciência daquilo. Os combinados, que a gente fala muito em cultura de paz em combinados, porque eles envolvem a classe como um todo, elas fazem parte do combinado, elas participaram disso, elas visam trazer consciência. Assim como a punição por si só, a culpa, o castigo, ele mais reforça um comportamento que é desejável de mudança do que de fato transforma. Porque não há essa questão da consciência. E quando há consciência, e quando há um entendimento do descumprimento dessas regras, dos danos que isso causa nas relações, nós chamamos isso de restauração. Então, a autoridade por si só, ela precisa ser olhada sobre um outro viés. Agora, se você está numa escola, numa sala de aula, onde os alunos são alunos mediadores, alguns deles, os professores também têm esse conhecimento, e vem a ter algum tipo de indício, porque alguém está desrespeitando alguma regra, você, ao invés de punir imediatamente, ou rebaixar, ou coisas do gênero, ou falar quem manda aqui sou eu, você entra no diálogo e tenta entender o porquê do descumprimento. E às vezes pode ser um motivo aparentemente bobo, mas que gera, às vezes, relações danosas. E tudo isso pode ser transformado. Então a questão de autoridade, ela precisa também ser ressignificada. E a mediação de conflitos, ela auxilia nesse sentido. Agora eu vou ter que voltar para a Cláudia para me perguntar de novo, Cláudia. A minha pergunta era se é possível nós sonharmos com um futuro não sem conflitos, mas que ao menos esses conflitos não cheguem no judiciário, uma vez que hoje nós já começamos a olhar e a inserir essa cultura de paz e de mediação nas escolas? Eu acredito que as utopias, elas existem para se tornarem realidade. É possível que
em pleno imperialismo, a nação mais poderosa do século, à época, fosse vencida por um indiano que estava ali sem armas, além da busca pela verdade e não violência? Eu acredito que sim. Eu acredito que é preciso que os pais, que os professores, que os educadores olhem o ser humano não só do aspecto cognitivo, mas entender que existem emoções, que existem sonhos, necessidades, anseios. É preciso que a gente entenda que nós fazemos parte disso. Existe um poeta, um grande poeta inglês, que é o John Donne, que ele tem uma frase muito bonita, quando ele diz: "Não me pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por você." Os sinos dobrarem significa que aquele sino ele está tocando um tom grave, por isso que ele dobra, é um tom grave. Isso acontecia antigamente, não existia WhatsApp, não existia os meios de telecomunicações, está falando de 1500. Isso acontecia quando existia algum tipo de morte, mortes coletivas, anúncio de guerras e questões do gênero. E as igrejas tocavam esses sinos. O que o John Donne fala é, quando um sino dobra, quando ele toca aquela badalada grave, não pergunte por quem, porque eles dobram por você também. Se alguém tem a vida ceifada, não importa em que lugar do mundo, você também é responsável. Se alguém comete algum ato de violência dentro da escola, você também é responsável. Então, a cultura de paz, ela nos traz a nossa autorresponsabilidade ante a transformação. Porque nós podemos sempre ressignificar, nós podemos sempre transformar nossas atitudes, transformar as nossas visões. Então, isso a gente tem que acreditar, que as sementes de hoje serão os frutos do amanhã. Mas a pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo para que elas desabrochem? Essa que é a pergunta. Muito bem, acho que a gente deve voltar nessa pergunta daqui a pouco, hein? Eu queria perguntar a respeito de como a mediação age, como é que se trata quando uma das partes está contra a lei, né? Então, nas escolas, de repente, isso é muito comum, né? De um dos lados, né, naquele conflito, alguém está errado, né? E está errado por quê? Porque é uma norma, porque pode ser uma norma, né, até não escrita, mas, sei lá, puxou o cabelo, o menino puxou o cabelo. Eu acho que ele, não sei, eu acho que ele tá errado, né? Hoje a gente não sabe mais, né, o que é certo e o que é errado, mas, né, princípio que ele não deveria fazer isso, então, mas ele acha que ele tá certo, né? Então, pode chegar num nível de não acordo, de não compreensão, de não entendimento do que é errado. Mas eu imagino uma outra situação também, em que haja um acordo entre as partes que não seja também da mesma forma correto, que seja contra as normas, contra a lei, né? A gente entrou num acordo aqui que hoje não vai ter aula, por exemplo, né? Hoje não vai ter prova, tá todo mundo passou de ano, né? Então também é um acordo excelente, mas seria difícil de ser aceito, né? Então, como a mediação trata não só com relação à autoridade, mas com relação à lei e às normas estabelecidas e aceitas. Como é esse processo? Bom, em primeiro lugar, a mediação de conflitos, ela tem um limite, que é respeitar o ordenamento jurídico pátrio. Se você tem algum tipo de crime, pode ser ali tipificado, você tem outras formas para você tentar resolver esse conflito, entre os quais a própria justiça restaurativa, para aqueles considerados crimes de potencial ofensivo baixo. Agora, a mediação de conflitos, ela também vai ajudar nessa questão de combinados, de revisar combinados e entender por que a pessoa puxou o cabelo. Às vezes ela queria chamar atenção, não queria ferir, chamar atenção.
e por que que isso aconteceu, o que poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Aí a gente entra na questão da espiral do conflito. E tem um caso muito interessante que é narrado pelo Clever Philpo num artigo, que ele fala de uma situação em que dois jovens estavam jogando bola. Ele viveu isso, né? Dois jovens estavam jogando bola, e aí o A se entendeu com o B e falou para ele que ia pegar ele na saída, né? Falou assim: na hora da saída eu vou pegar você. O B ficou um pouco com medo, comentou pro pai que o A queria pegar ele na saída, o pai foi inconformado, e quando ele foi para a saída da escola, o que que o pai fez? Ele foi em direção ao A, que falou que ia pegar o B na saída, e disse que se ele encostasse no filho dele, ele ia ver que não sei o que, etc, etc. O A ficou com muito medo e contou para os pais, que entraram com uma queixa contra o pai e contra a escola, que não garantiu a segurança, por ameaça, entrando na esfera penal, indo para a questão de delegacia, e o caso tomou uma proporção gigantesca, né? Então vocês vejam, uma discussão, às vezes, no calor do momento, fala alguma coisa ali, criou uma situação que terminou na delegacia, que foi para a esfera penal, e que envolveu escola, envolveu também os pais, e agora a pergunta que fica, vai ser possível que A e B fiquem na mesma escola de novo? Né? Quando você tem essa ruptura do judiciário, quando você vai escalonando esse conflito, entra na questão de guerra, as relações ficam muito difíceis de se comunicarem novamente. Então, se você tem essa consciência de saber gerir seus próprios conflitos, saber como você lida com isso muda tudo. E não é por acaso que a gente vê, por exemplo, o Fórum de Davos e outras várias pesquisas que falam que o profissional do futuro, a principal habilidade dele é a capacidade de gestão de conflitos. Então, é urgente isso. E quanto menor a gente puder aprender isso, junto com as questões socioemocionais, isso realmente é transformar a cultura da sociedade. César, em várias falas sua, você traz a questão da comunicação. E nessa história, que realmente é surpreendente, você exemplifica a questão da comunicação. Né? Porque se esses dois jovens conseguissem se comunicar a ponto de se resolver, ou se tivesse uma terceira pessoa a ponto de fazer essa mediação, não chegaria ao estágio que chegou. Eu gostaria então que você falasse um pouquinho mais para a gente, retomando a sua fala, sobre a comunicação não violenta. Você trouxe para a gente, e o que é essa comunicação não violenta? Você pode dar um exemplo para a gente? Perfeito. A comunicação não violenta, na verdade, ela sempre existiu de maneiras diferentes, mas ela se tornou um ícone a partir de Marshall Rosenberg. O que o Marshall Rosenberg fala sobre a comunicação não violenta é a comunicação que visa o bem-estar. O bem-estar não só o meu, porque só eu sinto bem-estar e o outro não, isso não é um verdadeiro bem-estar. É uma comunicação em que você de fato tenha um diálogo, mas em que isso você consiga criar um bem-estar coletivo. O Marshall Rosenberg, a primeira coisa que ele vai falar é, olha, se você não coloca os seus sentimentos na sua comunicação, isso já é um passo para a violência. Porque se você não sabe como você está se sentindo, como você vai conseguir ter uma comunicação empática? Né? E não só isso, quando você for falar, se você fala acusando o outro, isso também é uma forma de comunicação violenta. Agora, se você fala a partir do seu ponto de vista, o que você sente a partir daquela situação, isso faz com que haja uma possibilidade de conexão. Então, o que a comunicação não violenta faz? Ela tenta conectar. É claro que dizendo isso parece algo muito simples, que não é simples, como a cultura de paz também não é simples, porque é uma questão de hábito. Enquanto a gente continuar
a enaltecer a violência como um hábito, continuar a colocar os nossos heróis, aqueles que são condecorados pela quantidade de inimigos que eles conseguiram ceifar, nós estamos cultivando isso. Então, a comunicação não violenta, pegando uma situação aqui, agora eu vou exemplificar. Imagina um caso, por exemplo, que um pai ou uma mãe já falou diversas vezes para o filho arrumar o quarto. E vê que, novamente, o filho, naquele dia, não arrumou o quarto. O que seria uma comunicação violenta? Você chegar e falar, eu falei que você não fazia isso, você fez, agora você vai ver, tal. A gente já sabe as vezes de fato. A questão é, quando você chega e fala, olha, quando eu vejo que você age dessa forma, então você não está falando que ele é desorganizado, que ele é bagunceiro, quando você age dessa forma, assim, eu me sinto desapontado, porque eu tenho uma necessidade de ver as coisas organizadas. Portanto, você poderia, por favor, fazer com que isso seja um hábito, arrumar o quarto? Eu estou dando um exemplo aqui bem, assim, comum, que muitas pessoas passam, mas que quanto mais a gente faz isso, a outra pessoa entende que o quanto que isso afeta você, tá? Então, a comunicação não violenta, ela tem, primeiro, uma observação do fato que aconteceu, e essa observação é sem julgamento, e aí é difícil, claro que é difícil, porque a nossa tendência é julgar imediatamente, por isso que nós estamos falando de uma reconstrução, de uma nova cultura, tá? Segundo passo, quando você faz a observação sem julgar a outra pessoa, sem chamar ela disso, de rotulá-la daquilo, etc., você fala qual é o seu sentimento. E aqui é outro desafio, porque nós não nós não aprendemos desde pequenos a dar nomes aos sentimentos. Aqueles que começam a estudar comunicação não violenta têm muita dificuldade, porque não conseguem nomear o que estão sentindo. E aí elas vão se deparar com um vocabulário muito rico de vários sentimentos que existem. E vão entender melhor o que acontece quando determinada situação ocorre, tá? O terceiro passo, depois da questão do sentimento, que não é o pensamento, veja, a gente está tirando essa questão de educação e pensamento somente, a gente está falando também agora dessa questão do sentimento. O terceiro passo é a necessidade. Qual é a minha necessidade? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, como pode ser muito profundo, se tratando de uma escola, que, por exemplo, de um caso em que a escola sofria vários tipos de vandalismo, vários. Os diretores não sabiam mais o que fazer, não adiantava fazer palestra, não adiantava ir nas salas, não adiantava os professores falarem, tentar conscientizar, não adiantava. Aí teve um professor que teve uma ideia, que disse, e se a gente fizer o seguinte, nós combinamos um dia, que vai ser um dia coletivo, nós vamos chamar os alunos, todos os professores, os diretores, as pessoas da comunidade, as famílias, os líderes religiosos daquele local, para participar de um mutirão de restauração da escola. E assim foi feito. No dia foram vários alunos, os pais, a comunidade, os professores, e todo mundo junto ali, que às vezes nem tinha uma comunicação, um ajudando a pintar, o outro ajudando a polir, o outro ajudando a trocar coisa, levar coisa. A escola ficou um brinco. Essa escola, que tinha vários casos de vandalismo, não teve mais. Aí você pergunta, mas por que aconteceu isso? Porque a necessidade dos alunos era o pertencimento. Eles não se sentiam pertencentes àquela escola. Quando eles conseguiram fazer com que isso fosse, sentissem pertencentes, porque eles restauraram, a tinta deles está lá, a visão deles está lá, isso mudou tudo. Porque uma das formas principais de violência é quando você silencia o outro. É quando o outro não tem voz. É o que acontece em nossa sociedade, nas periferias, quando há a marginalização. Você empurra a pessoa para fora, você não quer ouvi-la. Então você silencia. No entanto, isso tem consequências. E aí a gente entra na questão de violência cultural, estrutural, que o Galtung vai falar muito sobre isso. Por exemplo, a pichação
que muitos olham e começam a criticar de uma maneira extremamente ácida, elas são, na verdade, uma tentativa de comunicação daqueles que não têm voz na sociedade. Eles estão tentando se comunicar, mas a sociedade não deixa eles falar. Então eles entram no que chamam de um processo de rebeldia. É claro que aqui eu estou me referindo à pichação não como o grafite em si, que o grafite é uma arte, a pichação naquele sentido que visa, de fato, criar uma certa questão visual que seja mais negativa no ponto de vista da cidade. Então, o terceiro passo é a necessidade. E veja que aí você sai da esfera do outro, do jeito que você queria que o outro fosse, impor o jeito que você queria que o outro tivesse que ser, e você entra no eu, a minha necessidade, consegue se conectar com o outro. E o quarto ponto é o pedido. Só que é um pedido que você faz com clareza, para o outro entender o que você quer a partir de todos esses processos. E a mediação de conflitos vai usar técnicas de comunicação não violenta para fazer com que as partes consigam entender, sem julgamento, consigam entender as necessidades e vejam que a necessidade do outro também é fundamental. Eu já tive casos no fórum onde eu, mediador judicial, que quando a pessoa ela estava extremamente agressiva, com raiva, não estava quase dando para ter qualquer tipo de comunicação. Mas quando foi perguntado à pessoa se ela achava que o outro era um bom pai, se foi da equipe de mediação, e ela disse que sim, ele é um pai, não é isso que eu estou falando, o outro, quando ouviu aquilo, ele mudou completamente o comportamento, porque ele tinha uma necessidade de ser incluído como pai, ele não estava sendo. Mas quando ela falou que ele era um bom pai, mudou completamente a comunicação. Então, a gente está falando de um processo, de um hábito e de uma comunicação. Porque, para encerrar, quando a gente ouve comunicação não violenta, a gente fala, não, mas a minha comunicação não é violenta. Aí que vem o engano. A nossa comunicação é muito violenta. Por quê? O sentimento, a necessidade, o olhar em primeira pessoa foi completamente suprimido. Agora a gente está numa era de cultura de paz. Isso tem se mudado cada vez mais. Muito bom mesmo. A gente está já partindo aí para o nosso encerramento, né, da proposta de 1 hora de conversa, mas para a gente tentar trazer até para o nosso dia a dia, né, para todos aqueles que vão ouvir e que possam estar, né, em ambientes semelhantes, né, que no nosso trabalho, né, no Projeto Musicarte, 100% dos nossos jovens, né, das nossas crianças estão em escolas, né, naturalmente, escolas públicas, onde a gente conhece também, né, todas elas têm conflito, né, mas eventualmente, né, surgem mais conflitos, mais problemas em escolas de periferia, não somente pelo que acontece dentro da escola, mas também pelo entorno dela, né? E na mediação, o que eu queria perguntar é o quanto que se trabalha e se necessita mexer com ceder, com o ceder, quer dizer, abrir mão das nossas posições, dos nossos gostos, inclusive das nossas necessidades, dentro de limites estabelecidos, né, claro, né, a gente vai lembrar de Gandhi que ele tinha uma proposta que era ousada, né, que era libertar a Índia. E ele não ia ceder simplesmente, porque era isso que ele tinha que fazer, né? Ele nasceu para isso, né? Para ser esse mediador fantástico, né, que ele foi. Então ele não ia ceder nisso, ele podia ceder em outras coisas como fez, né, a vida inteira. Ele cedeu em questões políticas, né, a biografia dele mostra bem isso. Então cedeu em algumas coisas, outras não. Então, no nosso dia a dia a gente nós vamos nos pegar
apegados a determinadas coisas que não são essenciais, mas são a causa do conflito. E aí, como a mediação lida com isso, e também como é possível lidar com tantos interesses conflitantes como a gente vivencia hoje em dia. Tudo é interesse, tudo eu quero, tudo é meu, para que a gente consiga talvez diminuir, né, o nosso campo de problemas, né? Enfim, citamos uma mediação para negociar, para entrar num acordo. Em algum momento, talvez, a gente tenha que ceder um pouquinho, né? É assim? Sem dúvidas, né? A renúncia é uma grande virtude, né? São Francisco de Assis costumava falar que caridade é perder-se em prol dos outros para se encontrar. Quando a gente está num processo de mediação de conflitos, nós estamos diante de um outro ser humano. Mas mais do que isso, quem é o outro? A pergunta que fica. É alguém diferente de mim? E a verdade, quando a gente vai estudar sobre quem é o outro, eu só sou porque o outro é. Nós tivemos o exemplo, por exemplo, em relação a aquela tribo, uma tribo africana, um antropólogo foi lá e foi realizar os seus testes, né, seus experimentos. E ele colocou ali uma proposta, né? Tinham várias crianças em círculo e disse: olha, vocês estão vendo ali aquela árvore? Lá naquela árvore tem diversos tipos de comida. Quem chegar primeiro, quando eu falar já, vai ficar com metade dessa comida. Basicamente assim, né? Que foi essa proposta. Muito bem. Quando ele falou já, ao invés das crianças saírem correndo alucidamente para pegar toda a comida ou coisa do gênero, elas se deram as mãos, chegaram juntas do mesmo tempo. E ele ficou impressionado, mas por que vocês fizeram isso? Aí eles falaram, Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Nós somos, né? Porque nós estamos em coletividade. Então, quando nós estamos falando em mediação de conflitos, orgulho não combina com fraternidade. Mediação de conflitos, ela visa sair dessa questão do orgulho. Quanto mais orgulho nós temos, mais cristalizados estamos e não queremos ouvir o outro. É só a nossa decisão que importa. Aí que vem a violência, porque aí eu trato o outro como um meio, não como um fim. Eu trato ele como uma coisa, como um objeto, que foi o que fizeram no passado, em relação à Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a mediação, ela visa reconectar, como eu disse, os laços de humanidade. Entender que o outro é um espelho de quem eu sou, e graças ao outro eu posso ser quem eu sou. E cada vez mais, quando a gente tem essa visão, a gente entende que a renúncia é natural, porque quando um renuncia, o outro também, os dois saem ganhando. Então, é um processo que visa ter o ganha-ganha. A gente precisa buscar essa fraternidade para que exista cultura de paz. Não existe cultura de paz sem fraternidade. Muito bem. César, você é fundador de uma empresa que faz mediação entre empresas, né? Você quer comentar um pouquinho sobre esse trabalho? Exatamente. Eu sou cofundador da Lyon, que é a League Online Mediation. Nós somos uma plataforma online, 100% online, global, e que a nossa missão é trazer essa cultura de paz para as empresas, né? As empresas, primeiro que elas gastam um valor exagerado para resolver seus conflitos no judiciário, o tempo que isso acarreta é incalculável, sem contar toda a parte do dano emocional e outras questões envolvidas, como e principalmente uma perda de relações comerciais. Então as empresas perdem essas relações com fornecedores, com outros possíveis clientes, porque elas não conseguem resolver os seus próprios conflitos. Então, nós temos que olhar para o ecossistema empresarial não como se fosse uma coisa separada de nós. É um lugar cheio de seres humanos, que têm sonhos, que têm anseios. E a empresa, ela é fundamental
porque ela também vai impactar na vida social. Um funcionário que não está contente, ele vai descontar isso na família, e essa família depois vai descontar isso no trabalho, que vai descontar isso nas suas relações sociais, e a criança, e aqui a gente volta para o tema dessa nosso bate-papo, que é afetada por esse profissional que não está bem porque aquela empresa não consegue lidar com seus conflitos, ela também é afetada e também vai passar essa semente para a escola, né? Então, nós temos que entender escola, empresa, instituições sociais como ambientes em que é necessária essa inserção dessa cultura de paz. Então, na Lyon, nós realizamos mediação de conflitos online de uma maneira prática, intuitiva, e acreditamos que o futuro é através da cultura de paz e através dessa visão mais abrangente da mediação de conflitos. Muito bom. Então a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa aqui do Diálogos, hoje falando sobre mediação, né? Excelente conversa, sem dúvida. A gente realmente vive um ecossistema, né? E um dia vai chegar que a gente vai poder falar para todo aquele que está meio bélico, né? Sobre a sua postura bélica, a gente vai poder falar assim, ó, não é assim que a gente resolve as coisas, né? Nesse nosso mundo. E, claro, é a soma de todas as nossas posturas, né? Quando ninguém mais quiser guerra, ela não vai acontecer, né? A gente sabe disso. E é um processo. Estamos aprendendo. Quem quiser aprender mais sobre esses assuntos, qual é o caminho? Hoje nós temos diversos locais, câmaras, que vão ministrar esses cursos, seja comunicação não violenta, mediação de conflitos e outros voltados a esse ambiente da cultura de paz. A mediação de conflitos em si, para quem quiser se tornar um mediador, tem que passar por um processo onde ele vai ter que ter horas de relatório judicial, e é uma questão que é fundamental, porque vai ter conexão o que acontece com as partes, como elas ficam absolutamente afastadas. Mas, sobretudo, existem vários livros nesse sentido. Existem várias formas, e agora, chegando também nas escolas, a necessidade disso. Então, eu sugiro que esse hábito seja cada vez mais desenvolvido e que a gente abra mais espaço nas escolas ou os pais que estão vindo para os seus filhos para falar sobre não violência. Quanto espaço a gente está abrindo para falar sobre isso? Para falar sobre empatia, sobre compaixão? É preciso alterar um pouco o foco que a gente está dando na nossa existência. E somente assim vai ocorrer essa questão do florescimento de uma maneira que seja bela e, ao mesmo tempo, buscando esse bem-estar coletivo. Ok. César, a gente quer agradecer, então, por essa conversa. A nossa prévia foi ótima, né? Que a gente se sentiu, assim, tão entusiasmado e agora confirmando isso, né? Bastante, que é um assunto realmente que mexe com a gente, porque a gente vê um caminho que é diferente de uma postura que pode ser até comum, ser sustentada, mas ela não é boa para a nossa sociedade, nem individualmente da mesma forma. Então, quando a gente vê as pessoas se mobilizando nesse sentido, a gente realmente fica bastante feliz e nos motiva também a ir por esse caminho, porque então não estaremos mais sozinhos, né? Isso é muito bom. A gente quer agradecer, então, pela sua participação aqui, e também a Cláudia, agradecendo, e muito obrigado pelos esclarecimentos, foi ótimo. Eu que agradeço, Rony, Cláudia, reconhecendo esse trabalho que vocês fazem de regar essas sementes através do Musicarte, que é uma forma de restaurar relações, que é uma forma de trazer uma nova visão e, sem dúvidas, de desenvolver a cultura de paz.
Então vocês são grandes semeadores da cultura de paz, é uma honra e um privilégio estar aqui hoje. Excelente, muito bom. A honra é nossa em você ter aceito o nosso convite. Somos realmente bastante gratos. Obrigada, Rony, e agradecemos a todos que estão conosco hoje. Vamos lembrar que a live fica gravada, então compartilhem, porque nós precisamos que essa consciência da cultura de paz, da comunicação não violenta, cheguem a muito mais gente e que o hábito seja adquirido por todos nós. Um grande abraço a todos. Isso aí. Até o nosso Abraço, próximo pessoal. diálogo.